Dando sequência aos nossos estudos referentes aos vultos do Espiritismo, na aula de hoje nós vamos falar sobre um espírito que era chamado de Batuíra. O Batuíra nasceu em Portugal. Os lugares lá são chamados de freguesias, então ele nasceu na freguesia das Águas Santas, em 1839. O seu nome de batismo era Antônio Gonçalves da Silva. Veio para o Brasil como imigrante aos 11 anos. Viveu 3 anos no Rio de Janeiro e depois foi para Campinas, onde, como a grande maioria dos imigrantes, foi trabalhar na lavoura. Depois de algum tempo, mudou-se para a capital, aqui para São Paulo, e se dedicou à venda de jornais. Naquela época, São Paulo era uma cidade de 30 mil habitantes. E ele foi apelidado de Batuíra porque ele era muito lépido, muito rápido, muito ativo, como diz o texto, né? Ia daqui para lá. Então o pessoal apelidou ele de Batuíra, que é o nome que o povo chamava um pássaro dos charcos, a narceja. Tem uma figura da narceja aqui do lado. E então ele ficou apelidado como o Batuíra, em função da sua agilidade. Vivendo ali pelo centro da cidade, ele passou a conviver com os estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e se dedicou ao teatro. Chegou a montar um pequeno teatro numa rua chamada Cruz Preta, que depois foi rebatizada para a Rua Senador Quintino Bocaiúva. E aquele espírito jovial dos estudantes, né, que eram amigos dele, quando ele aparecia em cena, e ele era aplaudido pelos estudantes. E eles cantavam aqueles versos de camaradagem para o Batuíra. Salve o grande Batuíra, com seus dentes de traíra, com seus olhos de safira, com sua arte que me inspira, nas cordas de minha lira, estes versos de mentira. Neste ponto de sua vida, ele passou a fabricar charutos e começou a ganhar dinheiro com isso. Com esse dinheiro, ele comprou muitos terrenos numa região que era chamada de Lava-Pés. Estes Lava-Pés é um lugar onde hoje é o Parque Dom Pedro. Antigamente era um lugar tão inóspito, ninguém queria ir para os Lava-Pés. Aquilo virava uma lama, um barro, todo mundo que ia para lá sujava os seus pés, os seus calçados, por isso é que se chamava região dos Lava-Pés. Por ser uma região não desejada, os terrenos custavam muito pouco. E o Batuíra comprou um monte de terreno e construiu uma casa, mas uma grande casa mesmo, com esse dinheiro que ele estava ganhando. E dentro do terreno dele, ele construiu uma rua dele. E nessa rua, ele construiu um monte de casa que ele alugava para pessoas humildes. Esta rua particular dentro do terreno dele hoje se chama Rua Espírita. Aqui no slide existe uma fotografia antiga desta rua espírita com as casinhas onde ele abrigava as pessoas. Ele era um espírito muito humanitário, idealista, e logo logo ele aderiu à campanha abolicionista para a libertação dos escravos, o fim da escravidão. E tanto que em sua casa ele abrigava os escravos que fugiam e só deixava eles sair dali quando eles tinham uma carta de alforria que garantisse que eles iriam permanecer livres. Nessa altura da vida, ele entrou em contato com a doutrina espírita, que causou nele um despertamento. Então esse homem praticava a caridade, consolava as pessoas, tratava doentes com homeopatia e começou a difundir as ideias espíritas. Em 1890, ele fundou um jornal chamado Verdade e Luz. Temos aqui a capa de uma edição desse jornal de 1890.
E a história diz que chegou a ter uma tiragem de 5.000 exemplares. 5.000 exemplares numa cidade de 30 mil habitantes, praticamente esse jornal chegava em quase todos os lares da cidade de São Paulo. E ele começou a abrir mão dos seus bens em favor dos necessitados. A sua casa, nesse lugar chamado Lava Pés, era ao mesmo tempo hospital, farmácia, albergue, escola, asilo. E ele acabou doando essa casa como para ser sede de uma instituição beneficente chamada Verdade e Luz. Também tem uma foto muito antiga aqui desta instituição Verdade e Luz. E tendo esses imóveis, ele recolhia doentes, desamparados e transmitia a eles não só o socorro material, mas fé, para que eles pudessem suportar as suas dores aqui na terra. Batuira se casou várias vezes. Nas suas primeiras núpcias, tomou por esposa a dona Brandina Maria de Jesus e teve um filho chamado Joaquim. Num segundo casamento, ele teve um outro filho, mas esse filho desencarnou aos 12 anos. E tomou também uma criança como filho adotivo, uma criança chamada Zeca, e essa criança se tornou continuador da sua obra. Afonso Schmidt, um escritor, nos deixou alguns traços da personalidade de Batuíra. Em 1873, por ocasião de uma epidemia terrível de varíola, não havia vacina nesta época. Essa epidemia assolou a capital da província de São Paulo. Então ele serviu de médico, enfermeiro, de pai para os flagelados e deu para eles não apenas remédio e cuidados, mas também pão, teto, agasalho. Por isso a sua figura era muito popular. Ele era baixinho, entroncado e usava barba muito grande. Essas barbas cobriam seu peito. Com o tempo essa barba ficou branca e os amigos queridos diziam que ele era tão bom que ele se parecia com o imperador. 1873, o Brasil ainda era império. Por ser muito popular, Batuíra foi citado em diversas obras literárias, como História e Tradições da Cidade de São Paulo, de Hernani Silva Bueno, A Academia de São Paulo, de Almeida Nogueira, A Cidade de São Paulo em 1900, de Alfredo Moreira Pinto, e também escreveram sobre ele J.B. Chagas, Afonso Schmidt e dois que nós conhecemos aqui na Federação, Paulo Alves Godoy e Zeus Vantuil. Batuíra criou muitos grupos espíritas em São Paulo, em Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro, e proferiu palestras espíritas por todo lado. Criou a Livraria Editora Espírita, onde ele era impressor e tipógrafo. Esse Afonso Schmidt escreveu a respeito do desencarne dele. Ele faleceu em 22 de janeiro de 1909. São Paulo inteiro comove-se com seu desaparecimento. Nem ele mesmo sabia que idade tinha, mas o seu nome ficou por aí como um clarão de bondade, de doçura, de delicadeza ao céu. Esta, então, é a nossa homenagem ao grande Batuíra que inspirou tantas pessoas a se unirem e trabalharem na caridade, na doutrina espírita.